Se você é um técnico que começou do zero, assim como eu, existe uma boa chance de você já ter tido vontade de desistir. Pelo menos uma vez. Inclusive, você pode estar pensando nesse momento de desistir. Esse vídeo é para você. O meu nome é Caio. Antes de começar, eu quero que você me responda lá no direct, me mande no direct, me mande nos comentários do YouTube. É o seguinte, você já teve vontade de desistir? Já teve algum momento em que você estava fraco de clientela, você tomou aquele prejuízo com uma peça que, poxa, era muito cara, que você sabia que você ia ter que puxar uma grana do seu bolso, de repente ia ter dificuldade de pagar as contas no final do mês, para você poder arcar com aquele prejuízo? E aquilo ali te deu raiva do negócio, falou, cara, eu quero desistir, não quero mais isso aqui pra mim, isso aqui não é vida. Ou aquele cliente que fez aquele barraco lá no balcão, que tentou te dar uma volta, que sabia que o telefone estava variado e mesmo assim tentou empurrar para você e dá vontade de desistir. Você já sentiu? Aí, é normal. Todo mundo já passou por isso. Só que tem uma habilidade que ajuda a gente a ficar sempre de olho no prêmio. E é sobre essa habilidade que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo para vocês. Esse vídeo é para o técnico de futuro. É para o técnico que entende que somente as habilidades de bancada não vão levar ele para o próximo nível. Não vão tornar ele relevante em um universo onde a concorrência está cada vez maior em número e maior em qualidade. Mais pessoas estão habilitadas, mais pessoas fazem cursos de especialização, tem mais gente se especializando em reparo de placa, mais gente todo santo dia aprendendo a recuperar tela. As técnicas elas estão sendo cada vez mais refinadas, os equipamentos estão muito melhores hoje e ajudam muito mais o técnico do que ajudavam há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, quando eu entrei no ramo. Hoje os equipamentos eles têm uma outra qualidade. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no ramo, eu tinha que esquentar a tela, com a estação de ar quente. E eu não tinha habilidade, eu perdia muita tela, porque o mínimo ali é 150 graus. Quando eu comecei era assim. Hoje a gente está na geração Nutella, separadora. Quando você quer fazer uma placa de iPhone, você tem lá uma ferramenta que você bota a placa em cima e você consegue soltar os componentes sem precisar aplicar quente. E não corre o risco de dar um dano colateral nos componentes do lado. Então hoje está muito mais fácil. Para quem começou, para quem está começando hoje, ou para quem já está hoje no jogo, hoje está muito mais fácil do que era. Recuperação de tela, troca de vidro, máquina de laminação, máquina para tirar o vácuo da tela, não. Era na Colo V. A gente botava aquela porcaria lá e se errasse a mão, na hora que você aplicasse o vidro, aquilo vazava para tudo que é lado, podia danificar o display. Era um terror ser técnico em manutenção de celulares há 5, 7 anos atrás. Se ganhava mais dinheiro. É verdade. Tinha menos concorrência, é verdade. Mas também tinha essas dificuldades. Hoje, o técnico em celulares hoje, ele tem que jogar em outro campo. Então, para quem não é esse vídeo, se eu falei para quem é, para quem não é, para o técnico que ainda está vivendo há 5, 7 anos atrás, que acha que só as habilidades de bancada são suficientes para tornar você relevante nesse mercado de hoje. E não são. Precisa desenvolver outras habilidades. E é para isso que eu estou aqui, ok? E o objetivo desse vídeo é para falar sobre a principal habilidade / qualidade que não só o técnico, mas qualquer empresário precisa desenvolver. E sem essa característica, esquece todo o resto. Porque essa característica ela é a única que é capaz de dar forças para você poder enfrentar aquele cliente chato, aquele prejuízo inesperado com uma peça, a falta de clientes no negócio, muitas vezes a gente achar que não vai dar certo, que não vai dar pé, que o cliente não chegou e não vem cliente e eu não sou um bom técnico, não sou bom o suficiente, todas aquelas dúvidas vêm na nossa cabeça. Por que será que eu não tenho cliente? Por que será que meu cliente fecha com o vizinho da esquina? Por que será que ele não fecha comigo? Será que o meu preço está caro? Será que eu não sei realizar os reparos suficientes? Será que aquele técnico lá é melhor do que eu? Existe uma qualidade, uma habilidade que você desenvolve que é capaz de fazer você superar essas adversidades, superar essas dúvidas. Vou te dar uma ideia de como essa habilidade é importante. Se você for analisar a história das grandes pessoas que fizeram grandes coisas, um jogador de futebol, por exemplo, chamado Cafu, enfrentou 15 peneiras antes de ser aprovado. E se ele tivesse desistido na terceira?
Nós não teríamos lá o maior lateral da seleção brasileira de todos os tempos, na minha opinião. Isso aí é um assunto para uma resenha, mas é a verdade, o cara é muito campeão. Então, esse cara, ele passou por 15 peneiras, algumas matérias dizem que ele passou por 11, mas o fato é que ele foi rejeitado muitas vezes. E assim como ele, tantos outros. Ronaldo Nazário, quando ele danificou o joelho, o mundo todo disse que ele estava acabado pelo futebol. Essa habilidade trouxe para o Ronaldo Nazário a vontade de se recuperar, e ele se recuperou, voltou, e junto com a seleção brasileira de 2002, deu o título mundial para a seleção. Se ele não tivesse tido essa força de vontade, porque o cara já tinha muita grana, ele já era campeão do mundo, ele já tinha um monte de título, o que fez ele continuar? O que fez ele ir adiante? Qual a habilidade que fez ele ir adiante? Por que ele superou a dor? Por que ele superou o tempo de recuperação? As dúvidas que ele tinha. Todas aquelas dúvidas, se ele ia voltar ou não, se ele ia ser o mesmo jogador ou não. Imagina o que passou na cabeça de uma pessoa dessa. Então, essa habilidade, ela faz isso. Ela fez empresário, a história de um empresário que veio de um navio de refugiados do Vietnã. O cara passou fome, foi resgatado pela Petrobras. Chegou no Brasil sem falar uma palavra do nosso idioma. Ficou numa casa de abrigo. Passou um monte de necessidade. Conseguiu entrar para a faculdade. Olha só, o cara não sabia falar uma palavra. Conseguiu entrar para a faculdade. Hoje é um empresário do ramo de bolsas. E se ele tivesse deixado todas as dúvidas, se ele tivesse deixado todas as dificuldades abalarem ele nesse momento? Então, se você parar para analisar a história da maioria das pessoas que estão aí, não aquelas que fazem suas fortunas de forma suspeita, mas essas pessoas que partem do zero, que sofrem todas as dificuldades, que passam fome, frio, ficam longe da família muitas vezes, têm dificuldades, quebram uma vez, quebram duas vezes, quebram três vezes e voltam para o jogo, voltam cada vez mais fortes. Sem essa habilidade, isso não seria possível. Então, eu mesmo, quando inaugurei minha assistência técnica, eu mesmo, da segunda vez eu estava tão duro, porque eu fiz a obra, eu tinha 9 mil reais para fazer uma obra, sustentar minha família e montar a loja, fazer tudo. No final da obra, um pouco antes de inaugurar, eu estava tão duro que eu não tinha dinheiro para comprar as capinhas e as películas dos modelos mais atualizados para eu poder inaugurar. Eu tive que recorrer a um amigo para me emprestar R$ 1.000, que não foi bem um empréstimo, né? Eu toco contrabaixo. Eu dei esse contrabaixo em garantia para ele poder me emprestar R$ 1.000 para eu poder montar essas capinhas, essas películas e poder seguir adiante. Se eu não tivesse essa qualidade, se eu não tivesse essa habilidade, se eu não tivesse essa característica, eu não teria conseguido. Eu nunca teria conseguido sair do ponto A para o ponto B. E às vezes você aí desse lado está tendo dificuldades, está com muitas dúvidas, está com problemas de clientes, está com problemas de faturamento, tem aquela situação toda, eu não sou tão bom, eu não tenho ponto. Essa habilidade você precisa desenvolver. Não só você, como todas as pessoas que querem jogar um jogo num nível diferente, ok? Então, que habilidade é essa que faz você ultrapassar todas as dificuldades e vencer todos os obstáculos? Resiliência. Sem essa habilidade, você não vai. A definição de resiliência, pelo dicionário, é a capacidade de se adaptar a situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, diante de uma situação contrária, a pessoa utiliza sua força interior para se encontrar. Então, dificuldades todo mundo vai passar em todas as áreas da vida em níveis diferentes. Ou você acha que uma pessoa que tem dinheiro, fama, prestígio, sucesso, juventude, beleza, não tem dificuldades? Claro que tem. Tem desafios? Claro que tem. São em outros níveis? Com certeza são em outros níveis. Não é no mesmo nível, por exemplo, de uma pessoa que não sabe o que vai comer no dia seguinte. Mas o fato é que existe dificuldade. E dói. Quando a gente tem, não importa o nível, dói. A gente sente dor. E isso pode levar a gente a parar. Pode parar a gente do nosso objetivo. Então eu digo para você, não pare. Porque o primeiro degrau é sempre o mais alto. Mas depois disso o jogo vai ficando mais tranquilo. Depois disso, você vai ter problemas? Vai ter. Vai ter problemas com clientes, com prejuízo, vai. Mas isso vai te afetar menos. Além de você aprender a lidar melhor com esses problemas, além de você aprender a superar esses problemas com mais tranquilidade, financeiramente eles também não vão te afetar tanto, porque você já vai ter uma estrutura mais bem fundamentada. Mas sem resiliência você não chega nesse nível. Sem resiliência você para no caminho. Igual eu vejo tantas pessoas em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, desistindo,
vendendo as coisas. Às vezes eu entro lá na conversa e falo, pô, cara, quantos meses você tá, coisa e tal? Pô, tô há 2 meses. Comecei, tô há 2 meses e não tô vendo cliente entrar na loja. Cara, 2 meses. 2 meses. Essa pessoa tem resiliência? Sem crítica. A gente aqui não está criticando, a gente está analisando. Essa pessoa tem resiliência? Não tem. Ela sabe que precisa de resiliência? Talvez não. Então esse é o grande desafio. É você se autoconhecer. É você conhecer a si mesmo e falar assim, cara, eu não estou tendo a coragem o suficiente para dar o próximo passo. Eu não estou tendo a certeza se é isso mesmo que eu quero. Então a resiliência, ela parte muito disso. De você ter o olho no prêmio. E não importa o que vai acontecer lá na frente. Você sempre tem que ir. Tomou a decisão? Vai. As coisas elas vão se colocando no lugar. Mas você precisa ser sincero se é isso mesmo que você quer. A dúvida para todo mundo. Se você tem dúvida se você vai ser um bom técnico, se você tem dúvida se você vai ter o melhor ponto, se você vai conseguir cliente, se você não vai falir, se a sua família vai passar por dificuldades, se você tem essas dúvidas, é normal. É normal duvidar. Todo mundo duvida. Mas a resiliência é que vai fazer você pegar essas dúvidas, entender que elas são normais e racionalizar a sua coragem. Então, cada uma dessas pessoas que chegaram lá tiveram pensamentos, cada uma delas. Então, às vezes, a gente olha para o concorrente, para a conta bancária, para o cenário econômico e desanima. Eu sei disso, desanima. Mas você não pode desanimar. Você não tem essa opção. Nós não temos. Como a gente vai fugir do jogo? A vida não é um ônibus que você aperta a campainha e fala assim, ó, para aí que eu quero descer. Não quero mais. Não existe isso. Ou você vai, ou você vai. A questão é que você ficar em casa se lamentando gasta a mesma energia do que você arregaçar as mangas e ir para a luta. Esse é o fato. A energia negativa, ela consome tanto quanto a positiva. E você tem um amuleto que é um lado é positivo e o outro é negativo. Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. E a resiliência trata de você sempre olhar o copo meio cheio, ok? Então, eu vou propor aqui 2 técnicas que eu utilizo e os grandes utilizam para cultivar a resiliência. A primeira técnica que você precisa ter é o olho no prêmio. O que significa olho no prêmio? Você já fez o planejamento do seu negócio? Você já sabe aonde você quer chegar? Você sabe se você quer ser o mestre das telas? Se você quer ser o mestre das placas? Se você quer ter uma rede de franquias? Se você quer ser referência na sua região? Se você quer ser o empresário que só fica nos bastidores comandando a equipe de técnicos, a equipe de vendedores, fornecedores, arquitetando o negócio? Você já mentalizou isso para você de verdade? Você já botou num papel tudo que é necessário, mesmo se você duvide, mas você já alucinou tudo que é necessário para você chegar lá? Ou você abriu o teu negócio e você vai vivendo dia após dia do movimento que entra, do movimento que não entra, aí você vive essa situação, mas você não tem um grande prêmio, um grande objetivo, uma grande conquista para você almejar, para você olhar para aquela direção e falar assim, eu quero chegar lá. Se você ainda não tem isso, não tem resiliência que te ajude. Então, a primeira proposta que eu faço, se você não tem esse planejamento, a primeira proposta que eu faço é olho no prêmio. Isso pode mudar, Caio, mas se eu fizer isso, eu vou ficar preso a essa meta. Não, essa meta, ela pode ser revista, ela pode ser atualizada, ela pode ser incrementada, ela pode ser simplificada, ela pode ser 100% modificada. Não importa. Mas agora, o que você quer dentro do seu coração, o que você quer, tem que ser colocado num papel. E todo dia você tem que olhar para essa meta. Todo santo dia. Olhar e falar assim, eu quero. Olha, pessoas superaram as maiores adversidades e você não é diferente deles. Não é. A gente às vezes acha que fulano de tal deu um golpe de sorte. Cara, a gente não sabe a vida dessas pessoas, os desafios, os aborrecimentos que eles passaram. Pega uma biografia de qualquer uma dessas pessoas que começaram do zero. Pega uma biografia para você ver a quantidade de problemas, e muitas vezes problemas de perdas familiares, problemas graves de saúde, problemas de fome, problemas de guerra, problemas de idade, que não é um problema, mas as pessoas
às vezes com idade, o McDonald's começou com quase 60 anos, a fazer o esquema dela. 60 anos, e tá lá, fez uma das maiores redes de franquia do planeta. Então, quando você olhar suas dificuldades, você precisa avaliar dessa forma. Você precisa ter essa mentalidade. Essa é o primeiro objetivo que eu proponho para você. Olho no prêmio. E a segunda técnica é você sempre olhar ao mundo com os olhos de um solucionador. Você precisa ser um solucionador de problemas. Quando você tem um problema na frente, você pode falar sobre o problema ou você pode falar sobre a solução. Você falar sobre o problema vai adiantar alguma coisa? Por exemplo, você tem um concorrente mais forte que você na sua região. Você falar sobre isso vai adiantar para você alguma coisa? Vai trazer mais clientes para o seu negócio? Vai melhorar o seu serviço? Vai melhorar suas habilidades técnicas? Não, não vai. Mas você falar sobre a solução, você modificar sua mente em termos de solução, pode mudar as coisas. Isso tudo é uma questão de condicionamento mental. Ah, Caio, condicionamento mental, isso aí não paga a conta. Paga. Pode não pagar tuas contas, amanhã. Pode não resolver tua vida hoje. Pode não trazer todos os clientes que você precisa no intervalo de 1, 2, 3 meses. Mas a vida não funciona dessa forma. A vida, ela é cíclica e ela age naturalmente, ela é uma sequência de ações que você toma aqui, que muitas vezes você vê o reflexo mais adiante. Às vezes você vê esse reflexo mesmo, o objetivo, aquilo que você fez, você vê muito mais adiante. Mas se você não começar, nunca vai acontecer. Você tem essa opção. Você pode ser um pesquisador de problemas, caçar problemas, ou você pode caçar soluções. Então, toda vez que você tiver um concorrente grande, você não pensa assim, cara, meu concorrente é maior que eu. Ele consegue entregar o serviço mais rápido, mais bem feito, tem uma loja mais bonita, Isso aí é você olhar o problema. Aí você vai se sentir, desculpa o termo, um merda. Pô, eu sou um merda, olha a minha assistência. Mas não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque se fosse assim, você não teria todo santo dia pessoas crescendo, todo santo dia pessoas vencendo, embora você tenha concorrentes gigantes. Você tem concorrentes gigantes no mercado. Vou dar um exemplo aqui. Eu sigo uma pessoa no ramo de finanças que ela está se projetando agora. Eu gosto muito da forma dela de falar, gosto muito da forma dela de fazer as coisas. Mas tem o Thiago Nigro, que é do Primo Rico. Talvez você já tenha ouvido falar nesse canal. O cara tem milhões de seguidores, a live do cara bate milhares de pessoas todo dia. Eu já vi o cara fazer live com 18 mil pessoas. 18 mil pessoas numa live. É muita gente. E o cara bota na live. Mas esse cara é investidor, tecnicamente é concorrente dele, mas ele tem a audiência dele, ele tem os produtos dele e ele faz as coisas. E está conseguindo vencer, está conseguindo se resolver na vida. Apesar da grande concorrência que ele tem, que é em volume e em qualidade. Vocês veem qualquer semelhança com a nossa área? Porque as pessoas hoje, eu sempre repito isso nos meus vídeos e sempre vou repetir, elas não compram de marcas, elas compram de pessoas. A nossa dinâmica de mercado, ela está mudando. Agora, quando você entra no Google e você googla alguma coisa lá, vem a informação técnica do produto, certo? Por exemplo, você quer saber sobre um carro. Você consegue saber quantos cavalos tem, qual o consumo, preço das peças. Muitas vezes tem lá os comentários. Mas você quer mesmo saber de verdade a experiência que aquele carro proporciona? Vai nas redes sociais e digita. Você vai ver um monte de gente que fez vídeo. Tô aqui, comprei o novo modelo do Volkswagen, não sei o que. Ao dirigir, eu achei ele um pouco pesado, Isso é experiência humana, experiência real. E é isso que as pessoas têm quando entram em contato com a sua marca. Então você tem que proporcionar para essas pessoas, quando entram no seu negócio, por mais simples que ele seja, uma experiência real. E uma boa experiência. E as pessoas vão comprar de você. Embora você tenha um concorrente muito mais forte. Entende como eu olhei o lado positivo? Como eu comecei a trabalhar a positividade e através disso vai me gerar ações concretas, ações físicas, reais, que podem ajudar o meu negócio. Por quê? Partindo desse princípio, o que eu vou fazer? Vou fazer um puta atendimento. Eu criei uma ação baseada numa teoria e isso funciona. Esses caras que estão lá em cima,
agir dessa forma. Essa galera que está vendendo, eu vendo mais porque eu ajo dessa forma. Eu vejo sempre o copo meio cheio. E sempre que eu tenho problemas, e eu tenho, e todo mundo tem, eu não busco olhar o problema, eu busco olhar a solução. Então, vira o seu amuleto, seja um solucionador de problemas. Porque olha, eu estou falando aqui e você pode estar pensando aí, cara, ele está falando lá, mas é muito fácil para ele. Ele está lá, a assistência dele fatura lá, tem faturamento, está lá os equipamentos do laboratório dele, tudo equipamento caro, que não sei o que, está aqui fazendo vídeo. Você pode pensar, e você está olhando o copo meio vazio, porque eu não comecei daqui. Quem conhece a minha história sabe, e eu vou contar inclusive a minha história. Eu vou abrir para vocês a minha história toda, a minha trajetória. Foi uma trajetória de muita luta, foi necessário muita resiliência, e eu tenho família grande, eu tenho 3 filhos e uma esposa, e eu tive que, no início, construindo a loja, eu tive que aturar todas as dúvidas, aguentar, me manter seguro frente à minha família para poder conseguir manter eles tranquilos, para eu botar o meu planejamento em prática. Então, não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Todo mundo tem dificuldade. Se você está passando por dificuldades nesse momento, se você tem dúvidas, tenha força e saiba que muitas vezes é a mentalidade que vai ganhar o seu jogo, não é nem a conta bancária. Tanto isso é verdade que a maioria, 85% dos ganhadores de prêmios de loteria voltam a ser pobres. Em Angra, o colega de uma namorada minha, porque a gente nunca conhece essa pessoa pessoalmente, né? Mas esse eu conhecia de vista. Ele ganhou 5 milhões na loteria, 5 milhões de reais. Primeira coisa que ele fez, olha a mentalidade. Comprou, na época era o Golf vermelho, um Golf vermelho, anos 2000 isso. Era um Golf vermelho. O Golf, ele era o carro da moda no momento. Ele tá em Angra, todo mundo que morava em Angra tinha o sonho de vir morar no centro do Rio de Janeiro. Ele comprou um apartamento no centro do Rio de Janeiro e a única coisa que ele fez de construtivo para ele foi melhorar a peixaria do pai dele, que ficava no centro da cidade, no centro lá de Angra dos Reis. Trocou de namorada, a namorada que aceitava ele pobre, ele trocou de namorada, arrumou uma namorada mais bonita, talvez mais inteligente, não sei. Mas ele mudou, a vida dele mudou. Pegou os 5 milhões de reais e ele virou uma outra pessoa. 2 ou 3 anos depois, ele estava na mesma situação inicial que ele começou antes de ganhar o prêmio da loteria. Por quê? Porque ele não tinha uma mentalidade próspera. E a mesma coisa acontece ao contrário, quando a pessoa é muito rica. Se ela é rica mesmo pelos méritos dela, por ela ter conseguido chegar naquele patamar e se manter lá, você pode tirar tudo dela. Em alguns anos ela vai estar com dinheiro de novo. Por quê? Mentalidade. Então você precisa reforçar a sua mentalidade, você precisa reforçar a sua resiliência. E esse é o primeiro passo de vários tipos de mentalidade que você precisa ter se você quiser ser um empresário de sucesso. Se você quiser ter tranquilidade, se você quiser dar uma boa vida para a tua família, se você quiser ter uma boa vida, independência financeira, se você quiser ser referência no seu negócio. Não é só habilidade manual. O empresário, ele joga com as cartas da mente. Ele tem que ter visão, coragem e competência. Então, sempre que você estiver se sentindo para baixo, seta o seu grande prêmio, olha mais adiante, foca em tudo aquilo que você quer, e quando você estiver lá embaixo se sentindo a bolacha quebrada do pacote, quando você estiver se sentindo lá a mosca do cocô do cavalo do bandido, você olha para o seu grande prêmio. Focaliza o que você quer e você se imagina lá. Você vai reunir forças para você continuar nessa caminhada que não é fácil para ninguém, ok? Eu desejo para vocês muito boas vendas no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham tido alguma sacada interessante nesse vídeo que eu fiz aqui. E eu quero inclusive que vocês me contem essas sacadas no direct. Me conte essa sacada no comentário do YouTube, se você estiver me assistindo lá. Se inscreve. Se você estiver no YouTube, sabe onde se inscrever, na aba sobre. Se você estiver no Instagram, na bio. Eu desejo para vocês um abraço, muito boas vendas. Obrigado por me acompanhar até aqui, até agora. Um abraço e até amanhã.